quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto. Disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas, lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Diga glória a Deus. Próximo livro, capítulo 21, é o próximo livro aí, depois de Lucas, livro de João, capítulo de número 21. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Depois disso, versículo 1, João 21, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Versículo 6, capítulo 21 do livro de João. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Versículo 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Diga glória a Deus. Só até aqui. Queridos irmãos, são 2 passagens que eu li para vocês sobre 2 pescas maravilhosas. A grande maioria dos irmãos já ouviram essa passagem. Talvez você é mais familiarizado com uma do que com a outra. Ou talvez aqui todos conheçam as 2 passagens que eu li e até mesmo possam se confundir. Mas o que eu li em Lucas e o que eu li em João são 2 episódios semelhantes, mas são 2 episódios diferentes. E qual a diferença desses episódios? Se eles são tão semelhantes, para você parar para pensar um pouco, você vai entender que de um lado estavam eles lavando as redes, do outro lado, em João 21, eles também estavam já próximo a terminar a sua pesca. E uma pesca, de fato, uma pesca que não trouxe resultado nenhum. Imagina só, para o pai de família,
para a pessoa que sai para procurar o sustento, para a pessoa que sai para procurar o mantimento. De repente ela volta para casa ou está programando a volta para casa e a notícia que vai levar para a esposa e os filhos é aquela: mulher, eu batalhei, meu filho, eu lutei, mas na verdade eu não apanhei nada, eu não colhi nada. Nós costumamos dizer que a lei universal que disse Gálatas é que Deus não se deixa zombar, e o que o homem plantar, isso colherá. Todos sabemos que a lei universal da colheita estabeleceu que, independente do credo, independente da fé, independente da posição social, quem planta, colhe. Mas eu estou falando de alguém que plantou. Eu estou falando de pessoas que plantaram. Eu estou falando de pessoas que poderiam estar aqui encaixadas naquele dito popular que diz: quem trabalha, Deus ajuda. Mas de fato, esses homens trabalharam e não foi pouco. O que faltou para esses homens não foi isca. O que faltou para esses homens não foi esforço e muito menos experiência. Mas faltava para esses homens o que você e eu temos aqui nessa noite: a presença de Deus na nossa vida. O que faltava para esses homens era a presença de Jesus. E isso faz toda a diferença, porque a presença dele abre portas que ninguém pode fechar. A presença dele faz milagres que ninguém pode fazer. A presença dele traz vitórias que ninguém poderia te dar. Quem sente a presença dele no seu meio, levante a mão ao céu e adore a Deus. É por isso, queridos, que eu li para vocês essa passagem de Lucas capítulo 5. Jesus está iniciando o seu ministério e diz as escrituras que esses homens já tinham sido chamados por Deus em um dado momento. Já eram discípulos do Senhor Jesus, já caminhavam com ele, mas ainda não tinham largado o seu ofício. Esses homens já conheciam Deus e o seu poder. Eles já conheciam Jesus. No capítulo de número 5, eles sabiam que quem chegou no barco foi Jesus. Eles não têm dúvida. Eles sabiam que quem chegou poderia solucionar o problema. E tanto Lucas 5 quanto João 21 vão narrar dois nomes diferentes. Lucas 5 diz que o lago tinha nome, Genezaré. João 21 diz que o lago tinha um nome chamado Tiberíades. E tanto Genezaré como Tiberíades, ou o que diz lá no Pentateuco, chama ele de Quinerete, todos esses são um lago só. O famoso Mar da Galileia. Diga comigo, Mar da Galileia. E como que Deus não poderia operar nesse mar? Se foi palco de grandes milagres da parte do Senhor. Como que Deus poderia não operar em um lugar que Ele marcou para fazer grandes histórias acontecerem? Só para você se alegrar. Um dia, esses mesmos que estavam pescando ou tentando pescar, um dia se perguntaram: eu larguei, eu comecei a servir Jesus, mas os boletos continuam batendo na minha porta.
as contas continuam chegando. E eu pensava que servir Jesus iria me isentar de cumprir os meus compromissos, iria me isentar de responder com as minhas responsabilidades. É aí que Pedro pergunta para Jesus: e agora, Senhor? O que é que eu preciso fazer? O tributo bateu a minha porta, eu devo pagar ou não? É aí que Deus fala para ele, através de seu filho Jesus. O filho do homem diz: não se preocupa, Pedro. Dá a César o que é de César. Dá a Deus o que é de Deus. Pedro coloca a mão no bolso, não tira um centavo sequer. Não tinha um estáter, não tinha um dinheiro, um denário, nada. Nenhuma dracma. Mas Deus fala com ele e diz: vá ao mar da Galileia, lance a isca para pescar, lança o teu anzol, Pedro, e quando você pescar o peixe, na boca dele vem a providência, vem o milagre. Levanta a mão direita para os céus, porque o mar da Galileia se transformou nessa igreja, nessa noite, e Deus está dizendo: ei, neste lugar eu trago providência. Nesta semana eu libero a providência que você precisa para quitar o seu negócio, para pagar o seu boleto, para resolver sua questão. Recebe a providência de Deus nessa noite. Quem crê, adora a Deus. Foi no mar da Galileia. Ele pesca, e naquele dia a pesca foi diferente. Ele pesca um peixe que já tinha a providência na boca. Diga glória a Deus. Outro dia no mesmo mar, presbítero Diego, a Bíblia diz que eles estão prontos para entrar. E Deus fala com eles assim: passemos para outra margem. Aí Jesus entra no barco com eles. Aí quando Jesus entra no barco com eles, a conversa parece que não agradou Jesus. Ele preferiu descansar. O cansaço dele foi tão grande que ele foi e deitou na polpa do barco. Eles estavam no mar da Galileia quando de repente veio uma grande tempestade, o mar revolto, o vento contrário, e alguém decidiu acordar Jesus. E disse: Jesus, o Senhor não se importa que a gente pereça, que a gente morra aqui, não? Aí Jesus disse: epa, eu estou no mar da Galileia, eu estou no lugar dos milagres, eu estou no lugar do livramento. Jesus se levanta e diz: mar, aquieta-te, vento, cala-te. Levante a mão direita para o céu, porque naquele dia houve livramento para os discípulos. E nesta semana há livramento para você, para você, para você, para você, para você. Há livramento de Deus. Jesus está no mar do livramento. Outro dia eles entram no barco e na mesma proporção ele disse: vocês vão na frente que eu encontro vocês depois. Aí eles foram. Jesus foi orar. Quando Jesus está no monte, Jesus olhou para eles e viu que ele já estava longe. Ele já estava... Mas a Bíblia diz que o barco era açoitado pelas ondas. E o que é que o barco açoitado faz? Joga o barco para lá e para cá. Em outras palavras, tem gente que parece que está longe, mas quem está de cima está vendo, não tem nada de longe. Só saiu de perto de Jesus, mas chegou em um ambiente que está para lá e para cá, para lá e para cá. Quem olha de perto pode até pensar: está se movendo, está andando, está subindo, está descendo. Mas quem olha de cima com visão espiritual sabe que a pessoa não está andando nada. Pelo contrário, está sendo só açoitada pelo vento e o mar revolto. Agora escute só. Jesus decide descer.
Jesus decide caminhar pelo mar da Galileia. No mar da Galileia ele conhece bem. Quando ele caminha no mar da Galileia, aí alguém olha para ele e diz: é um fantasma. Isso acontece com todas as pessoas que estão distantes de Jesus. Jesus está vindo ajudá-los e eles não identificam mais que Jesus está perto. Jesus está vindo trabalhar em favor deles, mas eles já não mais veem Jesus como viam antes. Detalhe, faziam poucas horas que eles tinham estado com Jesus. Poucas horas depois, eles já estão sendo açoitados e passam a não mais enxergar Jesus. Aí Pedro disse: eu quero uma prova. Se é o Senhor, eu quero ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. Aí Pedro saiu do barco. Quando Pedro saiu do barco, começou a andar sobre as águas. E quando Pedro começou a andar sobre as águas, se cumpriu mais um milagre no mar da Galileia. Levante a mão para o céu em nome de Jesus. Porque no mar da Galileia também acontece o sobrenatural de Deus. Por causa deste culto, vai acontecer na sua vida o que não tinha acontecido antes. Se prepara para a surpresa da parte do Senhor. Se prepara, presbítero, para pisar onde não pisou ainda, para chegar onde não chegou ainda. Se prepara, igreja, para cantar o que não cantou, para adorar como nunca adorou. Se prepara para viver o que não viveu. É no mar da Galileia, o mar da surpresa, o mar do sobrenatural, o mar do livramento, o mar da providência. Ele está nesse mar, e quando ele chega nesse mar, ele encontra os discípulos lavando as redes. Diga comigo: lavando as redes. Agora, preste bastante atenção. Quando Jesus encontra aqueles homens lavando as redes, em outras traduções, em outros momentos que Jesus chega no mar, Jesus encontra ou eles lançando as redes, ou eles consertando as redes, ou eles lavando as redes. Em outras palavras, sabe o que é que Deus está dizendo? Eu só chamo gente ocupada. Deus não chama desocupado. Ah, evangelista, olha, está uma correria tão grande, tem tanto a fazer. É por isso mesmo que Deus lhe chamou. Olha, mas eu tenho tanto compromisso. É justamente você que Deus quer. Eita, mas o senhor não sabe como eu estou cansado. Deus não chama descansado, Deus não chama relaxado, Deus não chama acomodado, Deus só chama quem está ocupado. Tem alguém ocupado nas coisas de Deus aqui? Levante a mão para o céu e adore a Deus. Quando Deus chama, Ele está vendo que esses homens estão trabalhando. Mas chegou a hora de Deus chamar eles para um trabalho diferente. É por isso que de vez em quando aparecem alguns brabões aí fora. É por isso que de vez em quando Deus vai e salva esses brabões e coloca ele no meio da favela, no meio do lugar que ninguém quer ir. Ele era brabão, brigava com todo mundo, arrumava encrenca. Aí Deus diz: agora eu vou encher ele do meu espírito. Vou colocar no meio do trabalho do diabo. Eu vou colocar no mundo que jaz o maligno. E ali vou usá-lo para fazer a minha vontade, expulsar demônios, curar enfermos, libertar vidas, fazer a minha obra acontecer. Ou você acha que quem é que faz a obra nos presídios? Vai perguntar. 99% dos pastores que fazem obra em presídio saíram de lá. 99% daqueles que vão
trabalhar com libertação é os que viviam manifestando direto. Quando trabalhavam do outro lado, 90% das pessoas que lutam com aqueles que estão em uma determinada situação de vício são quem já teve um dia do outro lado. Nas casas de recuperação, nos centros de recuperação. Então, quando você parar para analisar o seu problema, a sua dor, a sua guerra, entenda que Deus quer usar justamente a sua vitória, a sua superação, para ajudar quem está no mesmo processo. O que é que Deus está dizendo, evangelista? Eu não estou compreendendo. Deus vai usar você, que não teve ainda a oportunidade de contar o seu testemunho, de contar a sua vitória, para contar justamente para aquele que está passando pelo mesmo que você passou. Deus quer usar a sua vitória para curar a dor dos outros. Deus quer usar o seu testemunho para libertar a mente das outras pessoas. Deus quer usar a tua história para mudar a história de outras pessoas. Ele chega e encontra eles lavando as redes, e aí a Bíblia diz que Jesus dá um recado. Em Lucas 5, Jesus diz: vá ao mar alto. Vá ao mar, em outras traduções, vá um pouco mais profundo. Só que eles já conheciam a palavra de Deus. Eles já conheciam Jesus. Mas Jesus estava dizendo: vocês me conhecem em parte, eu preciso que vocês me conheçam um pouco mais. O tanto que vocês me conhecem já serve para vocês trabalhar. Glória a Deus por isso. O tanto que vocês me conhecem já serve para vocês se movimentar. Glória a Deus por isso. Mas o tanto que vocês me conhecem ainda não serve para vocês colher o que eu tenho para entregar na mão de vocês. Amém, gente? O que é que Deus está dizendo na sua palavra? Se você mergulhar mais profundo, você vai colher o que não colheu ainda. Quem crê que Deus tem mais? Quem crê que o céu tem mais? Quem crê que o Espírito Santo tem mais para você? Aleluia! Então essa palavra é para você. Mergulhe um pouco mais. Quando eles mergulharam um pouco mais fundo, eles lançaram a rede. Olha, levanta as duas mãos agora. Foi tanto peixe. Foi tanto peixe. Só a missionária e o presbítero recebeu. Foi tanto peixe. Foi tanto peixe. Eu vou falar até você compreender. Foi tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que teve que chamar os vizinhos, que teve que chamar os conhecidos, que teve que chamar para ajudar a colher, para ajudar a colher, para ajudar a colher. Quem acredita, eu vou liberar. Essa semana vai ser tanta colheita, essa semana vai ser tanta bênção. Esse mês de fevereiro, mesmo em 28 dias, você vai colher como nunca colheu. Vai colher mais do que colheu em janeiro, vai colher mais do que colheu em dezembro, vai colher mais. Glória! Teve que chamar os barcos emprestados, vizinhos, para suportar a colheita. Encheu o seu barco e encheu o barco de quem veio. Quer um conselho essa semana, para essa semana? Ande com quem está pertinho de Jesus. Porque quando ele abrir a janela para essa pessoa, se você está perto, a bênção cai para você também. Agora, se você andar com um crente desobediente, um crente que Deus fala e ele faz isso aqui, ó,
a palavra, sabe o que é que acontece? Fica os dois chupando o dedo. Você já encontrou com um crente murmurador? Pense num desprazer. Pense numa tristeza. É você amanhecer a segunda-feira tão animado para ir trabalhar, um ano que você não esperava. Porque segunda-feira é difícil. Segunda e sexta-feira é os dias que o trabalhador menos gosta. Mas é você amanhecer a segunda com aquele ânimo que só Deus tem para te dar, aí dá o azar de encontrar o primeiro crente, um murmurador. Já começa a semana reclamando. Mas mulher, ontem choveu tanto, foi tanta pigueira lá em casa. Mas mulher, ontem choveu tanto, mas foi um frio, eu quase não dormia. Não estava dormindo no calor ontem. Aí o friozinho chegou, não está dormindo também, pelo amor de Deus. Conselho de Deus para você: ande com quem está perto de Jesus, porque a bênção vai alcançar você também. Quando a bênção veio, Pedro olhou e disse: afaste de mim, Senhor, eu sou pecador. Afaste de mim, eu sou pecador. Pedro estava dizendo: eu não sou digno de receber uma bênção dessa. Deus vai lhe abençoar tanto ainda esse mês de fevereiro. Deus vai lhe abençoar tanto ainda que você vai dizer: essa bênção eu vou mandar lá para o pastor, que eu não sou digno de receber não. Essa bênção eu vou ligar para minha irmã Alice, eu vou entregar para ela, eu vou pedir o Pix do pastor Lucinaldo, do presbítero Diego, eu vou liberar, eu vou mandar para cá do missionário Ronaldo, do irmão Gel, da irmã Ana, eu vou mandar para a irmã Josilene, para o Orlandinho, vou preparar aquele terno, vou entregar para a Débora, em nome de Jesus, vou mandar ali para a irmã dos Anjos, para a irmã Rita, para a irmã Cissa, eu vou mandar para a irmã Teresa, eu vou mandar para a irmã Doralice, para a irmã Priscila. A bênção é grande, recebe aí, na glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A bênção é grande. Jesus disse: mergulha, vai mais fundo. Eles foram, encontraram a fonte do milagre. Estava faltando era ouvir a voz de Deus e obedecer. Aí João 21, para encerrar, chega Jesus aqui. Sabe o que é que tinha acontecido já? Depois dessa pesca, Jesus disse: vocês já viram o que eu faço? Vocês já viram o que é que eu sou capaz de fazer? Então a partir de agora vocês vão pescar homens. Não vão ser mais pescadores de peixes. Serão pescadores de almas. A pesca era boa. Encheu 3 barcos. Diga amém. Mas quem gosta de tratar peixe aqui? Quem gosta de tratar? Ninguém, né? Só a irmã lá e o irmão Orlandinho. Mas quem trata peixe sabe que o negócio não é aquelas coisas. O trabalho é meio pesado, né? Quem gostar de tratar, depois assa lá, convida a gente, nós vai. Mas vamos lá. Quando você pensar num peixe, naquela pescaria abençoada, Jesus fez eles pescar. Encheu tudo. Agora, se eles quisessem comer, tinha que tratar. Tratar um peixe já não é aquelas coisas. Imagina 3 barcos. 3 barcos. Irmão, era tanto peixe que os barcos, se ficasse com os peixes, afundavam. E se ficasse na rede, a Bíblia diz que a rede já estava se rasgando. Olha aí, chama a sogra para tratar. Se eles quisessem comer, eles tinham que tratar. Agora vamos para João 21. Jesus tirou eles da pescaria. Colocou eles para servir a ele, para andar com ele. Aí Jesus morre.
Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, você deve lembrar. Quem não lembra do presbítero Tiago pregando aqui, uma das pregações que ele mais amava, os discípulos no caminho de Emaús. Era uma da pregação predileta dele. Discípulo no caminho de Emaús. O que é que significa isso aí? Jesus morre, está ressuscitando e os discípulos desacreditaram. Os que caminharam com ele 3 anos e meio foram os primeiros que não acreditaram. 2 discípulos estavam indo para uma terra próxima, para Emaús. Quando Deus falou, fiquem em Jerusalém. Jesus tinha ressuscitado, mas os discípulos que Deus tinha tirado da pescaria, olha o que é que diz o verso, capítulo 21, o verso de número 3. Disse Pedro: vou pescar. Ele está voltando para o lugar de onde Deus tirou ele. E o pior, eu falei para vocês, coisa ruim é encontrar um crente murmurador. Pedro encontra mais 3 ou 4 desanimados. Está com ele Tomé, está com ele Natanael, e está com ele os filhos de Zebedeu, 2, e está mais 2 discípulos. Sempre vai ter alguém para lhe acompanhar no desânimo. Não espere sempre uma palavra de motivação. Não espere sempre uma palavra de vitória. Pelo contrário, tem gente que só está esperando você chegar e dizer: irmão, eu estou desanimado, estou querendo ir para a igreja hoje não. Aí a pessoa já está pronta para dizer: vai mesmo não. Sempre vai ter alguém para dizer assim: ó, hoje eu não quero ir não, a palavra de ontem. Hoje eu vou para um aniversário. Aí o cara diz: eu vou também com você, vamos embora. Pedro diz: eu vou pescar. Mas Pedro era a aposta de Jesus. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és Pedro, mas sob esta pedra que sou eu, Jesus. Foi Jesus quem disse diante dele. Essa palavra forte, Jesus disse a Pedro: Pedro, sob esta pedra que sou eu, Pedro, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus disse isso diante de Pedro. Em outras palavras, entregando a chave da igreja nas mãos de Pedro, dizendo: Pedro, olha, o que 2 ou 3 ligar na terra, no céu vai ser ligado. Pedro, mantém-se firme. Mas agora Pedro está chegando e está dizendo: eu vou pescar. Aí os discípulos, amigos que estão do lado dele, era para olhar para Pedro e dizer: você não pode parar não, rapaz. Você não pode voltar para trás não. Hoje é dia de culto. Jesus ainda tem plano na sua vida. Ele vai falar conosco. Eles não deram esse glória a Deus lá. Pelo contrário, eles disseram: nós vamos também. Aí quando eles estão lá pescando, passa a noite toda e nada apanharam de novo. Toda vez que você se afastar de Jesus, você vai trabalhar em vão. Toda vez que, preste atenção aqui, em nome de Jesus, que você se afastar de Jesus, você vai trabalhar em vão. Vai ser esforço perdido. Vai ser esforço perdido. Porque a colheita está na mão de Jesus. Aí quando ele aparece, olha o que é que acontece. Os mesmos que já viram Jesus aparecer nesse mar mais de uma vez, os mesmos que viram Jesus fazer um dinheiro, um denário, entrar na boca de um peixe, fazer eles pescar, fazer eles pagar o tributo, os mesmos que viram Jesus acalmar o mar, aquietar o vento, os mesmos que viram Jesus acalmar a tempestade, fazer Pedro andar por cima das águas, tudo naquele mar, foram os mesmos que viram Jesus chegar e não reconheceram ele.
Aí Jesus chegou como quem não quer nada e olhou para eles e disse: ei, esse trabalho de vocês aí está tendo futuro? Esse trabalho de vocês aí está tendo resultado? O que é que vocês estão ganhando com isso aí? Aí um olhou para o outro e disse: pescasse alguma coisa? Não. Aí o outro olhou: e tu, pescasse alguma coisa? Não. Aí o outro: e tu, pescou alguma coisa? Não. Aí olharam para Jesus e disseram: a gente não pescou nada. Eu imagino Jesus olhando para eles e dizendo: eu sabia que não ia dar certo esse negócio. Eu não chamei vocês para voltar para o mar. Eu não chamei vocês para retroceder. Eu não chamei vocês para virar as costas. Porque aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Eu não chamei vocês para retroceder, para voltar atrás, para desistir. Eu chamei vocês para marchar, para caminhar, para avançar. Aleluia. Aí Jesus disse: vocês querem colheita? Todo mundo quer, sim ou não? Lança a rede no lado direito. Por que Jesus não mandou eles ir mais profundo agora? Porque de profundidade ele já conhecia. Só faltava agora a obediência. Lança do lado direito. Aí quando Jesus disse: lança do lado direito, aí eles disseram: eu vou lançar. Aleluia. A gente já trabalhou demais perdido. A gente já deu muito murro em ponta de faca. A gente já perdeu muito tempo no mundo. A gente já foi decepcionado demais. A gente já investiu em gente que não merecia investimento. A gente já deu muito abraço em quem não merecia abraço. A gente já foi enganado, passado para trás demais. Agora esse homem está dizendo: lança a rede à direita. E eu parece que já escutei uma palavra dessa no começo da minha fé. Eu vou voltar a fazer as primeiras obras. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou voltar a obedecer como eu obedecia. Eu vou voltar a obedecer a voz do Mestre. Diga glória a Deus. Eles obedeceram a voz do Mestre. E quando eles lançaram a rede, a Bíblia diz que João olhou para Pedro e disse: é o Senhor. João olhou para Pedro e disse: é o... Por que João e não os outros? Porque João era o mais íntimo. João era o que mais conhecia a voz do Mestre. João era o que deitava a cabeça no peito de Jesus. João ouvia os batimentos cardíacos do Salvador. João andava assim, pertinho de Jesus. Quando Jesus falou, ele disse: olha, Pedro, é ele. Você lembra da primeira pesca? Na primeira pesca, Pedro disse: afasta de mim. Quando João disse: é o Senhor, Pedro agora olhou para... não estava com a roupa adequada, colocou uma roupa, entrou no mar e foi para a praia buscar Jesus. Na primeira pesca, Pedro disse: afasta de mim. Eu não te conheço, eu não sou digno dessa colheita. Na segunda pesca, Pedro disse: eu que não posso ficar longe de um homem desse. Eu tenho que estar perto dele, eu tenho que estar perto da presença dele. E só para aumentar a sua fé, fazia poucos momentos que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E se Jesus voltou àquela praia, Jesus estava dizendo: eu ainda te aceito, eu ainda conto contigo, eu ainda tenho um plano. Aleluia. Ei, a minha promessa ainda está de pé, Pedro. E te pega, eu vou encerrar agora, porque quando Pedro entra no mar, mergulha até aconteceu
2 colheitas. Aconteceu quantas colheitas? Na primeira pesca aconteceu uma colheita só, que encheu aqueles barcos. Nessa agora aconteceu 2. A primeira, quem lançou as redes, a rede se encheu. Diga glória a Deus. E essa agora, detalhe, a rede não se rasgava, mas também eles não podiam ficar lá dentro não, que era tão grande os peixes, que era muito pesado. Era pesado, era grande, mas a rede não se rasgava. A Bíblia diz que veio 153. Diga o nome de um peixe grande aí. Tubarão. 153 grandes peixes. Quando eles viram essa primeira colheita, já se alegraram. Mas Pedro não quis saber dessa colheita. Pedro foi em busca de Jesus. E quando ele chega lá na praia, que abraça Jesus, olha o detalhe. Tratar 3 barcos de peixe pequeno é trabalhoso. Tratar um barco de 153 peixes grandes, talvez dê o mesmo trabalho ou mais ainda, porque os peixes são grandes. Mas quando eles chegaram na praia, já tinha pão, já tinha peixe e já tinha brasa. Diga glória a Deus. Na primeira pesca, você quem trata do peixe. Na segunda pesca, é Jesus quem prepara o banquete para você. Levante as 2 mãos aos céus. Na primeira pesca, você é distante de Jesus, você trabalha, você derrama o suor e você vai para o fogão. Na segunda pesca, você abraça o mestre e o mestre prepara o banquete para você, para a sua casa, para a sua família. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Quem recebe isso, diga aleluia. Quem recebe isso, diga eu creio, porque essa semana, em nome de Jesus, Deus já preparou o banquete para a sua igreja. Tem banquete preparado para você, tem banquete preparado para a sua casa, tem banquete preparado para a sua família, tem banquete preparado para essa igreja, tem vitória preparada para quem crê. Aleluia. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, em tuas mãos eu apresento essa vida, eu apresento essa família, em tuas mãos eu apresento este homem, esta mulher, que veio aqui, meu Deus, ouvir a tua voz, e eu profetizo, em nome de Jesus, o banquete preparado dos céus, para os que valorizam a tua presença, sairão daqui cheios do teu poder, do teu Espírito, e em nome de Jesus, em posse de vitória, eu declaro uma semana de colheita, de bênção, de milagre e de resposta, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a igreja que crê, diga amém, diga glória a Deus, diga eu creio, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, bem forte. Aleluia. Diga glória a Deus. Queridos irmãos, em nome de Jesus, quantos estão de posse de vitória, nós vamos para casa já, sabendo do nosso culto quarta-feira, que não vai ser na igreja, vai ser nas ruas, em nome de Jesus. Vou esperar nosso missionário Ronaldo confirmar amanhã. Já vou colocar lá no grupo a localidade, em nome de Jesus.